Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, minha gente, o nosso Bate-Papo das 6 está começando, nosso último programa da semana, trazendo um tema quente, muito atual hoje, para a gente conversar um pouquinho, discutir e saber também da sua opinião, né? Sua participação é muito importante aqui no nosso programa. Esse programa que é uma conversa franca, aberta, bem democrático, e a sua participação é fundamental. Nosso WhatsApp aparece aí, 996224547, para você interagir conosco. Temos imagens lá de fora, pessoal? Vamos dar uma espiadinha no trânsito, a noite chega mais rápido, né? O verão ficou para trás, a noite chega um pouquinho mais rápido nessa estação do ano. Já é noite aqui na nossa Linhares, um movimento intenso aqui na BR-101, como é de costume, no comecinho de noite, sempre por volta desse horário, 18, 19 horas. Daqui a pouco acalma um pouquinho. Mas enfim, um movimento que já era esperado, né? Você que nos acompanha também pela rádio Viva FM 106,1, obrigado pela companhia. E o pessoal das redes sociais, nosso Instagram e, claro, do nosso canal direto no YouTube. Nosso abraço a você de Linhares e região, pessoal que nos acompanha pelo sinal da TV Sim na Grande Vitória e pelo nosso sinal de Cachoeiro. Obrigado pela companhia. Estamos ao vivo com o programa Bate-Papo das 6. Hoje vamos falar de tecnologia, de evolução, renovação, até onde vai, o céu é o limite. Vamos falar de GPT, Chat GPT, essa nova ferramenta que pintou aí, está assustando todo mundo. Aqui do meu lado está o Franco Caselli, empresário desse ramo. Franco, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, boa noite a todos. Prazer tê-lo conosco. Tava sumido um pouquinho, mas a gente conseguiu trazê-lo aqui. Dr. Cleilton Mendes, tudo bem, Dr. Cleilton? Advogado. Tudo ótimo, Cláudio. É um prazer sempre estar falando aqui com a audiência da TV Sim. É um privilégio sempre fazer um bate-papo com vocês. Estava com saudade também, estamos aqui de volta. Hoje para um tema fenomenal, né, cara? Sua vinda foi providencial. GPT é o assunto do momento. Pois é, doutor Cleilton, tempos atrás o senhor esteve aqui para a gente conversar sobre a questão dos dados, né? A nova lei de proteção dos dados, uma lei muito importante, né? Garantindo segurança aos dados pessoais. Agora vem essa tecnologia que parece que desarrumou tudo, né? Tá trazendo, pelo menos assim, nesse princípio, está trazendo uma discussão muito grande, que é o Chat GPT. Perfeito, Cláudio. Você está fazendo um link sensacional para a gente poder começar essa conversa. Por quê? O que assusta não é, e as pessoas ainda não perceberam isso, o que me assusta não é a engenharia por trás da ferramenta. O que me assusta é que a ferramenta ela só consegue te dar essas informações pela grande quantidade de dados que ela tem armazenada. Porque se eu fizer uma pergunta, você imagina que a inteligência artificial é como se fosse um cérebro. A pergunta que eu faço para um cérebro que tem pouca informação e a pergunta que eu faço para um cérebro que tem muita informação vai me dar respostas diferentes. A pergunta que eu faço para uma criança, a resposta é uma, a pergunta que eu faço para um adulto, a resposta é outra. Significa dizer que a inteligência artificial funciona da mesma forma. É a quantidade de dados que eles têm que consegue transformar tudo isso nessas informações que a gente recebe. Aí a gente recebe esse cardápio, esse menu aí, então, a minha preocupação não é com a tecnologia por trás, é a grande quantidade realmente de dados que a gente vem gerando ao longo do tempo, e muitos deles pessoais, é o que a gente vem discutindo muito e muitas vezes, inclusive com as próprias redes sociais. É igual eu sempre falo, se eu perguntar para alguém da audiência aqui ou para qualquer pessoa, falar assim, olha, você me deixa ter acesso a todas as fotos e vídeos do seu celular? Você me deixa saber todos os lugares que você teve nos últimos 5 anos? Você me deixa ver todas as pesquisas que você fez na internet? Você me deixa ver todas as conversas que tem ao longo do dia? É certamente que todo mundo que está me assistindo aqui vai falar que não. Só que eu tenho certeza que todo mundo que tem um celular tem pelo menos 40 aplicativos que falam assim, ó, me dá acesso à sua geolocalização? Toma. Me dá acesso à sua galeria de fotos? Toma. Me dá acesso ao seu microfone? Toma. Leva minha alma em troca de um like. Toma, mas eu quero meu like. Enquanto isso, a gente vai cedendo informação pessoal. A gente não mede os riscos, pessoal, né? Não mede risco nenhum. Franco, que turbilhão, né? Esses últimos dias aí com relação... Assim, como disse o Dr. Cleilton, essas informações já estão aí de maneira pulverizada na internet. Muita coisa
mas elas estão assim, pulverizadas, jogadas de qualquer maneira. De repente vem uma ferramenta que parece que condensa tudo ali, e aí você resolve fazer uma busca, ela te dá ali completa, né? E o ChatGPT é apenas a ponta do iceberg, Nossa, né? O ChatGPT é o que chegou para os usuários em geral, né? Porque a inteligência artificial já está em muitos lugares. A própria novela está representando o deepfake, né? Que é uma das formas que a inteligência artificial usa para fazer eu fazer você falar o que eu quero falar. Entendeu? Eu boto o seu rosto, né, com inteligência artificial para poder parecer que você que está falando algo. Então, o grande medo da inteligência artificial é usar isso para motivos errados. Por exemplo, botar o nosso atual presidente ou ex-presidente para falar algo que ele não disse. Não disse, entendeu? O que não é muito difícil de acontecer, porque hoje o mundo está... E o ChatGPT é a ponta, é onde já chegou no dia a dia dos brasileiros e eu acho que do mundo inteiro, né? Que o pessoal está usando dentro do seu trabalho, já está usando para agilizar o dia a dia de algumas tarefas e já está usando até mesmo para poder ter relacionamentos com pessoas, né? Como se fosse um relacionamento com pessoas, né? Conversar e ter diálogos, né? Com a própria máquina, né? Olha só, hein, doutor Cleilton, onde é que nós já chegamos, hein? É isso, Giovanni. E o Franco trouxe uma informação muito interessante, de que realmente isso é a ponta do iceberg. Você vê que tem muita gente que está ou maravilhada ou assustada com uma ferramenta que, por enquanto, ela só produz texto. Por hora, sim. Ela só produz texto. Qual é a maior preocupação das pessoas? É justamente o que o Franco está falando. É o que ela é capaz de produzir além de texto. E você imagina quando essa ferramenta ela puder começar a ser integrada com outras ferramentas. Ou seja, quando ela sair do texto e ir para a voz, quando ela começar a ser integrada com seu WhatsApp, com seu e-mail, com vídeos, fotos e etc. Nossa. E aí vai ser praticamente impossível realmente a gente distinguir se eu estou falando com um humano, se eu estou falando com uma máquina, e aí, enfim. Ô, doutor Cleilton, a gente, assim, no primeiro momento, quando uma ferramenta nova pro senso comum, para nós mortais, né, simples mortais, porque isso já vem sendo pesquisado há um bom tempo, né? Esse encantamento inicial, a gente tem que ter cautela nessa hora, né? Não pode também sair por aí achando que tá... Qual é a maior preocupação que a gente vê, Cláudio? Tanto em relação às questões éticas também, até mesmo as questões que têm repercussão jurídica, porque o que acontece? A maior preocupação, Cláudio, é que a gente tende a aceitar o que essa ferramenta, o que o Google ou que as redes sociais entregam para a gente como se fosse verdade. Então, qual que é o problema? Se essa ferramenta falha, e já várias demonstrações de que algumas falhas realmente ocorreram, ou seja, ela dando resposta de que pessoas tinham morrido quando na verdade ainda estão vivas, etc. Então as pessoas pegam essa informação como verdade e isso viraliza e vira um problema. Então a gente está aí no mundo de fake news. Se essa ferramenta, se a gente pelo fato de ela ser tão extraordinária, a gente depositar uma confiança cega nela, essas fake news podem se transformar em verdades e aí a gente tem repercussões que a gente não tem limites. Caos, né? Então, de novo, a minha preocupação, a gente tem que se maravilhar e se valer. A gente, inclusive, vai fazer algumas demonstrações aqui para a nossa audiência ver até o potencial realmente dessa ferramenta, mas a gente precisa pensar nas questões digitais como um todo. Eu digo sempre, Cláudio, se eu perguntar hoje assim, Cláudio, dos vídeos que você viu no YouTube hoje, qual deles que você efetivamente pesquisou ou se a maioria deles foi o algoritmo que te entregou e você assistiu? Do que você viu hoje nas suas redes sociais, foi você que foi pesquisar de uma pessoa ou foi o algoritmo que te entregou? Talvez um deles, né, Franco? A pesquisa vem 10, você está me entendendo? E daí o que acontece? Aquilo que a gente recebe e com muita frequência forma a nossa opinião, forma a nossa personalidade. É por isso que a gente está vendo, não só no Brasil, mas a nível mundial, uma polarização política gigantesca, uma raiva, um tudo. Por quê, Cláudio? Hoje, por exemplo, se você, como é o algoritmo que te entrega essas informações, você tende a não ter escolha, você tende a ir nele. Ele é treinado para poder ir te alimentando. Não à toa que o nome daquilo que você rola no Instagram ou no Facebook chama-se de feed. Feed em inglês é alimento. Toma aqui sua comidinha diária. Né? Então ele vai te alimentando. Você vai pegar... Então vamos supor que você seja alguém de esquerda ou de direita, com preferências políticas de esquerda ou de direita.
olha como é que eu vou te explicar como é que o discurso está ficando cada vez mais polarizado e raivoso. Tá perigoso até. Por quê? Vamos supor que você seja alguém de direita. Você clica num perfil daquele ou curte, o algoritmo entende de direita e começa a te mandar conteúdo de direita. Cada vez mais e cada vez mais densas. ao E mais discurso de densas. direita. E aí o seu cérebro, isso é minha opinião, pensa o quê? Cara, não é possível que alguém pense diferente disso. Se alguém pensa diferente disso, só pode ser um burro, um jumento, alguma coisa. Aí o discurso fica extremamente raivoso. O da esquerda, a mesma coisa, começa a receber conteúdo. Não é possível que alguém pense diferente. Quem pensa diferente disso é desumano, é fascista, é não sei o que e tal. Aí os discursos ficam extremamente agressivos. E você pode perceber, quem está assistindo a gente aqui, ou você, Cláudio, você pegar os seus amigos que em grupos de WhatsApp tem um discurso mais raivoso, são aqueles que mais passam tempo em grupos de WhatsApp, E compartilhando Instagram, esse tipo de e conteúdo. você pode ter certeza. O discurso mais raivoso é de quem... Aí a gente acha que a pessoa tem uma opinião firme. Não, ela simplesmente está sendo extremamente manipulada por um algoritmo. Pois é. Gente, está causando uma revolução tão grande. Vamos pedir a nossa produção para colocar na tela aí o que foi destaque com relação a essa tecnologia, né, ao chat GPT. A esse conteúdo, né, à disposição da população de modo geral e como os países, né, as nações têm reagido a essa novidade, né, alguns discursos contra, outros a favor, lá, ó. O Estadão ali trazendo chat GPT, anuncia revolução intelectual, pode passar. Criadores do chat GPT listam profissões mais afetadas. Aí já tem a questão das profissões. Jornalista aí, meu amigo, inclusive, eu vi que está numa situação difícil. Traduzindo, quem é que vai perder o emprego por causa do chat GPT? Exatamente, Franco. Obrigado aí pela ajuda. Então, assim, tá complicado. A Itália, tem uma notícia que vem da Itália, né? Hoje a Itália proibiu o Bloqueia chat GPT. Ou seja, vão esperar um pouquinho mais aí. Né? Olha só, viu, doutor Cleilton e Franco? Dados pessoais, mas bloquearam. Você está vendo aí, Cláudio. Dados pessoais do país. É o que a gente falou, porque não respeita a legislação de dados pessoais. Tem que estar subordinado ou submissa à lei que regula. E por que isso, Cláudio? Para o pessoal entender. Bloqueou o chat GPT porque é uma inteligência que ninguém conhece. Ou ela é extraordinária demais, ou não sei onde ela vai dar. Não é. A reportagem está muito correta em dizer isso. Por quê? De novo, eu estava trazendo exemplo para você. Geralmente as pessoas acham que isso acontece também só no mundo digital. No mundo real acontece o tempo todo. Sim. Você vai hoje na portaria de um prédio, o que o porteiro pede? Cláudio, me dá seu nome, me dá seu CPF, Seu documento, né? me dá seu RG, olha para a câmera aqui, me dá... Aí a pergunta é, cara... O que você faz com essa informação? Pra que isso? A lei, basicamente, ela não proíbe que você trate dados, ela só pede uma coisa. O que você faz com essa informação? É só então, isso. o que a Itália está pedindo é como é que vocês estão utilizando esses dados e o que vocês fazem com eles. Isso tem que estar muito é isso claro, que eu preciso né? saber. Isso tá muito Entendeu? claro. Volta lá, por gentileza, a manchete anterior, que eu achei interessante ali, Muito bom. o Franco e o Dr. Cleilton. Chat GPT confirma vazamento de dados de cartão de usuários. A empresa afirma que bug foi corrigido. Perfeito. Olha só, hein? Problema. Essa questão de vazamento é uma coisa muito séria, né? Sim, nesse caso aí a pessoa pode fazer compras na internet com os dados do cartão. Então, assim, esse aí é o erro mais grosseiro de todos que o chat GPT pode executar, né? Que é deixar permitir, né, esse bug, né? Então, quando você vê um erro desse, você começa a pensar quais mais outros erros podem existir. E aí é aí que o usuário tem que ter mais cautela ainda, né? Saber o que ele coloca ali, né? O que ele insere. Porque, na verdade, a gente tem que aprender que na internet a gente tem que pensar muito bem onde a gente coloca nossos dados. Né? Então a gente tem que partir, a gente está vivendo uma revolução, né? A velocidade das tecnologias, a evolução que nós estamos tendo, tá difícil da gente absorver e incluir no nosso cotidiano. Em menos de um ano, a gente já muda todo o nosso cenário. Então a gente precisa aprender que nossos dados são mais importantes até mesmo do que o dinheiro que a gente dá na hora que a gente está pagando algo, Já né? pensou? Então, Vou pedir a produção para voltar ali. Ali o empresário, o grande empresário, o mega empresário Elon Musk, né? Do Twitter, da Tesla, né? Exato. Assina carta que pede pausa no desenvolvimento da inteligência artificial. Aí eu não sei se é por. A gente por sempre questões precisa, a gente sempre financeiras, precisa entender o que está por trás disso, né, Cláudio? Acho que nós não vamos saber nunca, né? Eu acho, na verdade, que está muito claro, Cláudio. Eu acho que, na minha opinião, ele não está preocupado com o que pode acontecer com a ferramenta, com o futuro da humanidade, nada disso. A preocupação está sendo pelo fato de ter ficado para trás.
né, de uma startup ter gerado uma revolução tão grande no mercado do qual eles não tinham enxergado. E aí, tipo, dá uma pausa aí para ver se a gente consegue chegar próximo, sacou? Então, Ô, Franco, agora o que parece, assim, as grandes do mundo, as grandes da tecnologia, como o próprio Google, o Dr. Cleito citou, parece que levaram uma rasteira de uma hora para outra, né? A gente estava até falando no intervalo, né? O Google mesmo, olha só, o Google foi uma revolução nas nossas vidas. Foi, gigantesca. Tô com dúvida? Google. Tô com dúvida? Google. Só que quando você busca, por exemplo, eu quero saber a receita para poder fazer um bolo. Eu vou lá no Google, boto receita para fazer o bolo. O Google vai lá e me dá um monte de páginas com receitas. Você vai ter que pesquisar uma delas. Só que no meio dessa página me surgiu uma dúvida. Mas será que eu boto o bolo com a travessa reto ou eu boto ela de lado? E aí, o ChatGPT te dá o passo a passo com aquela página, deu? E se você tiver essa dúvida, você vai perguntar, eu boto a travessa reta ou de lado? Só falta te dar o bolo já pronto, né? Só falta dar o bolo pronto. Então já soluciona. Então qual é melhor? Eu ir no Google ou ir direto no ChatGPT? Infelizmente aí o Google vai ficar para trás. Vai ficar para trás. O ChatGPT vai ser a nova revolução e vai ser aquilo que vai ser adotado como prioridade. A primeira coisa que eu vou fazer é ir no ChatGPT. Para quem tem um pouco mais de idade, Dr. Cleito, antes do Google ainda existiam outros buscadores aí, como o KD, que era muito popular. Era o KD, tinha o Miner, tinha... E antes deles... Yahoo, né? E antes dele, o que a gente precisava fazer? Nossa! Barça, enciclopédia Barça. Era muito limitado. Trabalho de escola. Eu acho que depois a gente vai fazer algumas demonstrações aqui que, inclusive, demonstram, Cláudio, como é que os pais e principalmente as escolas e os educadores vão precisar se adequar a esse tipo de ferramenta. Porque, assim, eu acho que não vale mais a pena o professor pedir para o aluno fazer um trabalho escolar em casa. Vai ser perigoso. É temerário, né? Vou mostrar aqui daqui a pouco. Não, e voltando, né? O Barça foi quebrado pelo Google e o Google vai ser quebrado pelo ChatGPT. A evolução tá vindo aí. Indica. Agora, essas empresas, elas têm um poder de investimento muito alto. Acho que não vão ficar para trás assim de bobeira, não, Franco? Ah, não, mas... devem estar investindo em algo aí. 6 meses dá para eles saírem, dar um pulo lá na frente lá. Se 6 meses parar as pesquisas do outro, com certeza, com o dinheiro que eles têm, os recursos que eles têm, eles pulam lá na frente, né? Rapidinho. Gente, enquanto o Dr. Cleito prepara ali só uma demonstração, um aperitivozinho, né, Dr. Cleito? Eu vou citar aqui, ó, algumas das profissões com 100% de probabilidade de serem assim, muito afetadas pelo ChatGPT, e uma delas é a minha, que é o jornalista, né? Camarada precisa de um texto, só para dar um exemplo, de um texto jornalístico, sei lá, sobre futebol. Joga lá, faz o pedido, já vem a matéria pronta, né? Perfeito, vem matéria pronta, eu acho, jornalista, criadores de conteúdo, tem o pessoal que faz web designers, analista financeiro, contador de impostos, gente do céu. Gerente de dados, assistente administrativo, matemático. Ou seja, lançou a fórmula ali. Agora, a gente tem que saber peneirar isso também, né? Porque é muito conteúdo, né? E aí? Tá correto, tá certo, tá errado? E aí, né? Verdade, Cláudio. Eu acho que é essa preocupação que a gente tem. Eu vou pedir para o Jardel colocar na tela aqui para o pessoal começar a entender o que a gente está falando. Vamos lá, a gente tá muito teórico aqui, né? Vamos o pessoal começar a entender como é que funciona essa ferramenta. Esse é o layout, né? É o layout, exato. É o layout ChatGPT. Do ChatGPT. Qualquer um pode entrar nesse site aí, Qualquer um. A pessoa digita ChatGPT no Google e aí vai no Google. No Google, e aí vai achar o cadastro, e toda a ferramenta ela é gratuita. Tem a versão paga também. Mas vamos lá então para falar dessas profissões. Aqui, Cláudio, o que faz a diferença nessa ferramenta? É a qualidade da pergunta que você faz para ela. E essa ferramenta, como ela tem uma inteligência artificial, e a inteligência artificial dela é realmente muito poderosa, o comando que você dá faz a diferença para a resposta e para a resposta ser única. É por isso que, inclusive, os professores vão precisar tomar cuidado. Vou começar com um exemplo do professor. Então, vamos supor lá que hoje o professor peça um trabalho de escola para um aluno discorrer sobre a Segunda Guerra Mundial. Você podia digitar aí, doutor Cleito, enquanto você está falando. O que acontece? Então, se hoje a pessoa ela não vai mais no Google, o que ele vai fazer? Vai no GPT lá no... Ou ela faz a pergunta direta, ou ela pode fazer essa pergunta ainda melhor. Eu converso com a ferramenta como se eu estivesse conversando com um ser humano. Então eu falo assim, ó, você poderia... E outra coisa, outra dica importante para essa ferramenta. Ela fica melhor à medida que você vai evoluindo nas perguntas. Então, em vez de você perguntar direto, você pode fazer assim, ó. Você poderia me ajudar
Ou você tem conhecimentos Você tem conhecimento sobre a Segunda Guerra Mundial? Segunda Guerra Mundial. E aí é só dar um enter e aguardar um pouquinho. Pronto. Né? Ela vai Olha começar lá, a falar. Maravilha. rapidamente. Sim, eu tenho. Parece alguém que está conversando Aham. com você mesmo. Né? Gente. Tá aqui, pronto. Então ela deu um resumo breve sobre isso. Vamos supor que o trabalho seja específico, então eu posso começar a evoluir nas perguntas com ela falando assim: eu gostaria de saber especificamente sobre ela tem alguns pontos que ela não responde por conta de questões éticas, mas eu vou tentar sobre Hitler. Sim, deve responder até para olha lá, já tem lá algumas coisas. Quem foi ele, etc. Uhum. Gente. E responde muito rápido. Aí um estudante sagaz, como esses meninos são sagazes hoje, Aí né? se ele falar assim, ó. Aí olha o que a ferramenta é capaz de fazer para além disso. Você pode me passar as ideias centrais sobre a resposta acima? Nossa, mãe. Super Já resumido. começa a resumir. Gente, o Google realmente ficou para trás. Eu posso fazer melhor. Você pode colocar isso em formato de tabela? Olá. Caramba, doutor Cleio. Gente, incrível, né? A gente agora, vamos colocar um exemplo aqui para você estar falando de profissões. E aí, como eu estou te dizendo, quanto melhor a pergunta, melhor vai ficar a resposta. Quanto melhor ela foi elaborada... Melhor foi elaborada, melhor vai ficar a resposta. A resposta. Então, vamos lá. E você precisa conversar como se você estivesse conversando realmente com um especialista no assunto. Porque se você conversar como se fosse com um especialista, ela te responde como um especialista. Quer ver? Vamos aqui como se eu estivesse conversando com um médico. Ó. Esse é um comando que pouca gente utiliza. Eu estou dando a dica aqui que vai valer muito a pena. Aham. Para a próxima tarefa, eu preciso que você se comporte como Cláudio. Certo. Cláudio é um médico especialista em endocrinologia. Cláudio é reconhecido pelo seu amplo conhecimento no assunto e também pela forma clara e didática pela qual se comunica com os pacientes. Ali você deu mais detalhes. Então, né? o que eu estou conversando aqui com a ferramenta? Me confirme se você compreendeu o comando. Você está fazendo ela se comportar. Eu estou programando a inteligência para que ela me dê as melhores respostas possíveis. Entendi. Então, uma coisa é eu perguntar para a inteligência qualquer assunto médico relativo à endocrinologia, ela vai me dar uma resposta muito boa, mas se eu faço isso, eu vou mais profundo. Então, eu estou falando para ela que ela precisa me dar resposta como se fosse um médico endocrinologista com profundo conhecimento, e as respostas que eu preciso ter são respostas didáticas, porque eu estou perguntando como um paciente leigo. Entende? Então ela vai se comportar, vai trazer as informações, imagino, dessa forma. para esse Perfeito. Então, espectador. Aí você percebe que por exemplo, olha, se eu pergunto se eu boto lá no Google assim, ó, me dê 5 quero emagrecer, ou 5 dicas de como emagrecer. Vai aparecer 1 milhão de páginas, você vai abrir uma, não, outra não, pegar o conceito, ela vai juntar todo o conhecimento da humanidade específico de endocrinologia e vai me dar a resposta. Então, olha, uma pessoa de 40 anos de idade com o IMC de 29, está um pouquinho gorda. O que ela precisa fazer para melhorar sua composição corporal, que é o que todo mundo quer. Diminuir gordura e aumentar a massa, né? Corporal. Aí ela traz as dicas ali, tudo elencado, bonitinho, organizadinho. Em detalhes. Olha. Igual a gente estava falando sobre os trabalhos de escola, né? Na minha época como professor, o que eu fazia? Eu usava uma ferramenta que pesquisava na internet
Da onde foi a página que o aluno tirou aquela informação. Que loucura. Quando o ChatGPT escreve tudo para você, cada vez que ele te dá uma resposta, ele escreve de um jeito diferente. E aí, como é que você descobre se ele pegou do ChatGPT ou se ele fez da própria exatamente. É impossível saber. Porque ali é interessante, diferente do Google, que vai te dar cada indexador, cada página daquela. Ali não, ali tá... É a ferramenta que está te dando aquilo. De onde saiu, você não sabe. E aí, olha só, como ela tem memória de contexto, eu vou dar só um último ponto aqui para o pessoal poder compreender. Vamos fazer um intervalo daqui a pouquinho, mas vamos lá, doutor Cleito. Só para o pessoal poder entender. Ela me deu aqui 6 itens. Se eu perguntar para ela, se eu falar para ela assim, ó, pode me dar mais 3 itens? Ela vai te dar. Ela vai passar aqui, ó. 7, 8, Parece uma coisa inesgotável, né? Olha só. É como se conversasse com uma pessoa. O último ponto, só para o pessoal entender, é dietas restritivas. Não entendi bem? Me detalhe o item 7. Ela vai detalhar, explicar direitinho. Depois do intervalo eu vou mostrar como é que algumas outras profissões também correm risco, principalmente o pessoal que trabalha aí com marketing. Bacana. Ela me deu em detalhes aqui o que precisa ser feito. Vamos para um rápido intervalo então, gente. O assunto está muito legal, falando hoje sobre inteligência artificial, né? Essa tecnologia que chegou revolucionando, o ChatGPT. Voltamos em instantes. Até lá, até já. Do bate-papo, falando um pouquinho sobre essa tecnologia que chegou revolucionando aí, né? O que já é muito revolucionário, que é a internet, que nos últimos anos assim explodiu, né? Cresceu assustadoramente. Vem aí essa nova ferramenta, o ChatGPT. O Dr. Cleito já fez aí uma demonstração do que é possível se acessar, e isso é só um pingo no oceano, né? Franco, e aí nós temos as questões ética, em que assim é preciso fazer uma reflexão, principalmente os pais, né, com relação a uma ferramenta tão poderosa como essa, né? Porque é uma pessoa que não tem filtro, uma pessoa que não te pergunta qual a sua idade na hora de começar a dar as respostas. Perfeito. É uma pessoa que ela está replicando o que colocaram para dentro dela, o que passaram para ela, e está aberto para o mundo inteiro. Uhum. Então, o que muitos falaram para ela, que eu não sei, que é o que eu quero que minha filha ouça, né? Então, e as pessoas, às vezes, desconsideram que é uma máquina e acham que podem falar o que é, bota para fora sentimentos de ódio, que se fosse uma pessoa de verdade não botariam, e essa ferramenta vai absorvendo tudo. Então precisa ter muito cuidado com as crianças usando isso, porque a inteligência artificial, ela está aprendendo o tempo todo, ela está mudando o tempo todo. Então hoje ela responde uma coisa, amanhã ela já pode responder outra. Tem uma história que diz que uma pessoa entrou e começou, 2 mais 2 é igual a 5, 2 mais 2 é igual a 5, começou a falar para ela, repetidas vezes. Aí chegou um momento em que ela começou a falar 2 mais 2 é igual a 5, porque foram tantas vezes que falaram para ela que ela aprendeu. Ela falou, não, é 5. Então, a inteligência artificial, ela está aprendendo a todo momento. Então, às vezes, ela aprende coisas erradas, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque o que pode ser passado para os nossos filhos é algo que é errado, por ela ter aprendido errado por pessoas maldosas, por exemplo. Doutor Cleito, é uma vulnerabilidade absurda, né? Se a gente for... E o Franco está falando de algo que é extremamente relevante, Cláudio. Por quê? É claro que a gente fica impressionado com a ferramenta e etc., mas as respostas, conforme o Franco disse, ela é dada, delimitada por parâmetros. Ou seja, 2 coisas aqui faz ela me dar as respostas. Uma é a quantidade de dados que ela tem, 2 é a qualidade desses dados. Quais são os parâmetros que estão alimentando essa ferramenta. Se a qualidade dos dados forem ruins ou incorretos, as respostas vão ser incorretas. Quer ver um exemplo? A gente, antes de começar o programa, estava falando do Watson. Eles tentaram fazer o teste do Watson na corte americana, com juízes americanos, para poder facilitar as sentenças do juiz e deixar elas mais rápidas. O problema é que eles começaram com a área do direito mais delicada e sensível, a área penal, para dar sentenças, para ajudar a dar sentenças penais. Eles precisaram desativar a ferramenta porque eles perceberam o seguinte, e aí não tem nada a ver com qualquer questão de militância, etc., eu estou falando de dados. Eles perceberam que muito rápido a ferramenta estava sugerindo sentenças maiores
para pessoas negras e pobres. Então, quando a ferramenta era alimentada com dados e aí ela precisava dessas informações para poder sugerir a sentença, quando se tratava de um homem branco com uma classe de classe média ou classe média alta, a sentença 3 anos. Negro, pobre, tantos anos, a sentença 8, 12, 15. E aí a falha da ferramenta não. A falha é que as pessoas que alimentaram fizeram com que a ferramenta aprendesse a ficar... Os casos que ela estudou para poder gerar base de dados. Da base de dados foi essa. E tomar exato. Então o que era alguém alimentando? Não, ela pegou a base de dados exatamente da sentença dos últimos 50 anos, pegou a sentença dos últimos 50 anos, traçou um perfil para isso, porque programa no final e ao cabo é isso. Se isso, então isso. Acabou. Gente, olha que campo de estudo nós temos aí só para esclarecer o pessoal de casa, o Watson, né, é uma versão do ChatGPT. Exato. Né? Só que o ChatGPT é gratuito e o Watson é pago. Pago caríssimo. Né? Gente, olha que coisa, né? Doutor Cleito, e em relação às profissões, a gente falou aqui de várias delas, né? O mercado de trabalho está balançado aí, porque a depender do andamento disso... Eu digo sempre assim, Cláudio, que quem precisa se preocupar com isso e realmente precisa... são as pessoas que trabalham como robôs. Então, se um humano trabalha como robô, o robô vai ganhar dele muito. Sempre. Entende? Então, assim, as pessoas que fazem trabalho puramente automatizado, as pessoas que não conseguem compreender o seu diferencial, elas estão fora do mercado. É o que eu sempre digo, assim, até quando eu vou contratar gente lá para o escritório, aí, primeira coisa que eu pergunto para o advogado, qual é o seu diferencial? O que você tem de muito bom? Eu sou muito bom de fazer petição. O advogado tem que saber fazer petição. Eu sou muito bom de fazer audiência. Isso é condição básica. Então, quem só tiver dentro da condição básica, sem diferenciais maiores e humanos, fica para trás. Vai ficar para trás. Já tem tempo já que a gente já vem falando isso, que no meio tecnológico a gente não pode aprender algo. Igual, por exemplo, aprender a fazer uma petição. Porque a evolução é tão rápida que você aprende a fazer um negócio aqui agora, amanhã que o negócio se tornou já está superado, né? A gente que desenvolve, que mexe com desenvolvimento de ferramentas, né? Quando a gente aprendeu, vamos botar assim, os botões, onde está cada botão do programa que a gente usa para criar software, a gente já tem que esquecer e partir para o próximo. Então, o que a gente fala, né? Quando a gente vai contratar ou quando a gente vai se especializar em algo, a gente tem que se especializar as soft skills. Né, que é o nome dado, que são o quê? Eu tenho que ser um cara que aprende rápido, eu tenho que ser um cara que tem proatividade, eu tenho que ser um cara que sabe qual pergunta eu tenho que fazer para o ChatGPT para ele me dar a resposta mais certa possível. Então, a gente tem que trabalhar soft skills daqui para frente. E não aprender uma ferramenta. E não aprender a fazer algo específico. Porque aquilo ali vai passar muito rápido. Muito rapidamente. Né? Olha a velocidade. Verdade. Doutor Cleito, a gente falava aqui também... Bom, eu imagino que tudo isso, todo esse arcabouço e toda essa tecnologia, isso vai precisar ser regulado, vai ter que ter né, já existem, obviamente, regras, mas isso é muito novo. E eu acredito que os países ainda estão se desdobrando para poder, Cláudio, regular isso tudo. Do meu ponto de vista, sim, mas toda vez que se vai falar em regulamentação de ferramentas como inteligência artificial, dados, mídias digitais, o pessoal sai do campo técnico e já começa a ir para o campo político, que é uma tragédia. A dizer que quem vai regular isso? Quem vai ter essa coragem? Mas a questão é de que efetivamente precisa se estabelecer algumas regras. Um limite. Eu acho que pelo menos as pessoas deveriam, Cláudio, começar a se estabelecer regras pelo ponto que o Franco trouxe para a gente aqui sobre crianças e adolescentes. Então, assim, um dos pontos que eu vejo como urgente para ser tratados é a utilização dessas ferramentas digitais, seja inteligência artificial, seja especialmente redes sociais, o uso para crianças e adolescentes. Se o Jardel botar na tela para a gente aqui, eu vou mostrar o seguinte. A maior preocupação hoje, Cláudio, que eu tenho e venho falando muito sobre esse assunto, é sobre a absoluta a despreocupação, a falta de conhecimento dos pais em relação aos riscos do mundo digital para os seus filhos. Principalmente os filhos bem pequenos, que é o que hoje estão bem vulneráveis. Aí. Por quê? Por quê, Cláudio? Muitos pais, e a gente
A gente estava na geração, e aí eu ouço, às vezes, tanta discussão das pessoas falando assim, o canal de televisão X é um lixo, o canal de televisão X é esquerdista, é direitista, é não sei o quê. Meus filhos, eu não quero que meus filhos vejam tal coisa. Seu filho não está mais vendo televisão. As pessoas estão preocupadas com o que está passando em algum programa ou novela, e seu filho está lá no TikTok fazendo coisas como essa daqui. As Cadê o Jardel? dancinhas do TikTok, né? A preocupação é isso aqui, ó. Esse é um perfil até que eu criei no Instagram para alertar mães e pais sobre risco. Olha o alerta, viu, gente? Olha aí, ó. Se os pais estão vendo o que os filhos postam na rede digital, eu vou passar bem rápido. O erotismo. A hipersexualização precoce, mas a questão é essa daqui, Cláudio. Deixa eu voltar lá. É isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Isso aqui são imagens de crianças postando vídeos, dancinhas nas redes sociais. Parece uma coisa inocente. Todas com entre 13 e 15 anos de idade, essas meninas têm. Entende? Olha o tipo de postagem que é feita e a ferramenta não controla. Isso aqui também é outro absurdo. Se a pessoa... Eu sou completamente a favor de tecnologia, eu não demonizo nenhuma ferramenta, mas o TikTok, que já está sendo barrado em vários países, para mim, quem é mãe ou pai e tem filho com menos de 15 anos, não deveria deixar o filho ter essa ferramenta. Vou só te demonstrar rapidamente por quê. Seu filho tem TikTok e você só colocar na busca aqui, ó, eu não vou nem botar a outra imagem que está aparecendo aqui, porque já aparece como sugestão. Mas se você botar 13 aninhos na tela, eu vou voltar lá para outra, Jardel. Você botar 13 aninhos na tela, na pesquisa, você botar só 13 anos, o que aparece como sugestão da ferramenta dá vergonha de ler. Dá vergonha de ler. Entende? Olha o tamanho do risco, né, que se corre. Essa ferramenta, assim, as redes sociais, elas trazem o risco de, principalmente para meninas. Porque as meninas, elas acabam vendo o seguinte, qual é o conteúdo que dá mais like ou curtida? Aqueles em que elas, infelizmente, precisam se hipersexualizar, se expor. Se despir, as meninas que não se dispõem a fazer isso, porque tem conceitos morais, né? Enfim, e eu também não estou querendo fazer julgamento moral, mas as que não se dispõem a fazer isso, têm menos like. Mas aí se sentem menos populares e aumenta a ansiedade, etc. Para mim, é um absurdo hoje tantas crianças com 11, 12, 13 anos de idade tá em terapeuta tratando ansiedade, crise de ansiedade, depressão, entendeu? Crise de síndrome de pânico com 13 anos de idade. Automutilação e sem dúvida alguma, quando você vai pegar o gatilho disso, isso não é uma opinião minha, é resultado de centenas de estudos sérios, redes sociais. Isso realmente perdeu o controle, né, Fraco? Para crianças, a preocupação que a gente precisa ter, e de novo falando de dados e dessas questões de tecnologia, joguinhos. Às vezes o jogo é inocente. Todo jogo, Cláudio, que permite interação por chat ou por áudio... De inocente não tem nada. É um problema. Por quê? Porque as ferramentas elas não criam bloqueios, não tem filtro, para maiores de idade. Então, às vezes, seu filho está lá jogando Roblox e aí tem uma outra pessoa lá fazendo... Ei, tudo bem, joga comigo, faz tal coisa. E é uma pessoa de 40 anos de idade. Aí essa pessoa ganha a confiança da criança e começa a fazer coisas do tipo assim. Cláudio, é um alerta muito importante que a gente precisa fazer. Ganha a confiança do amiguinho, às vezes é um pedófilo 30, 40 anos de idade sem por dúvida, trás, e aí começa. Me dá seu contato para a gente poder jogar mais vezes junto. E depois, olha aqui, ó, o pijaminha que eu comprei e estou usando, me mostra como é que é o seu. E daí para esse pedófilo conseguir fotos, imagens e vídeos dessas crianças inocentes, realmente sem saber o que estão fazendo, e distribuir isso e comercializar isso é muito forte. Franco, o resultado a gente infelizmente vê. Não, lembrando que sempre o quê? As plataformas querem o quê? Querem prender o usuário o mais tempo possível. Perfeito. E qual é a mente mais fácil de ser conquistada? Mas que coisa selvagem, que coisa absurda. Selvagem. É por isso que eu te digo, assim, o Elon Musk tá pedindo para a inteligência dar uma pausa. Não está preocupado, meu caro, com a humanidade. Ele está preocupado porque ficou para trás, etc. E hoje não existe nada mais valioso, nem ouro, nem petróleo, do que dados.
A informação. Porque tecnologia. dados, também diversos estudos são muito interessantes, dizem o seguinte, a faculdade de Yale provou isso. O Meta, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, ele com 5 curtidas que você dá em qualquer perfil, ele consegue conhecer você tão bem quanto um colega de trabalho. Até mais que você mesmo. Com 15 curtidas, ele consegue conhecer você tão bem quanto o seu cônjuge ou companheiro. Com 70 curtidas, ele é capaz de prever o seu comportamento. Meu Deus. Entende? Então, nada mais valioso do que isso. Gente, olha aí o tamanho do desafio que nós temos. Como disse o Dr. Cleito, a gente todos, né, somos a favor da tecnologia, ela é importante. Perfeito. A humanidade avançou muito, agora é preciso ter cuidado, é preciso ter cautela, é preciso ter regulação, né? E principalmente os pais, nós adultos, temos o controle, é a ferramenta que tem que trabalhar ao nosso favor e não o contrário, né? Vamos para mais um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o nosso último bloco. Voltamos com o nosso bate-papo das 6, nosso último bloco, falando um pouquinho sobre tecnologia, GPT. E aí, Dr. Cleito fez um grande alerta. Aliás, tem um canal, né, que alerta tem justamente essas coisas. Tem o né? Instagram que eu fiz questão de criar, até por conta desse conhecimento, chamado O Pequeno Protegido, que é para orientar mães e pais a entender um pouco melhor dos riscos que os filhos correm no mundo digital. Gente, dá uma assistida lá. Importantes alertas lá. É. Tem importantes alertas lá. Ô Franco, você como homem da tecnologia sabe disso, né? O mundo passa por essa tecnologia aqui, né? As informações são... A gente viu aqui, volume gigantesco, né? Como manter as crianças pelo menos a salvo de uma situação dessa? Então, existem, a maioria das plataformas, elas são criticadas por tudo que acontece, por conteúdo que chega até as crianças, e nisso eles começam a se adequar, ou tentam pelo menos se adequar. Então, por exemplo, no Android existe o controle dos pais, Perfeito. onde você consegue colocar tempo usando o celular, quais aplicativos você consegue saber que a criança viu. Perfeito. Você consegue, por exemplo, o YouTube, existe o YouTube Kids e o YouTube normal. O problema todo é que a gente precisa lidar com a nossa capacidade de pais de falar não e a criança obedecer, certo? E aí ela se adequar. Porque quando a gente tinha televisão, minha filha me perguntou outro dia, mas pai, na sua época você não podia passar o vídeo que você estava assistindo? Não, minha filha. Tinha que esperar passar. Não, minha filha, o desenho que tá passando na televisão eu tenho que assistir. E até acabar. Entendeu? A TV Globinho na época. E a gente curtia até subir a letrinha ainda. né? Isso aí. Entendeu? Então, assim, as crianças vivem um outro mundo que é uma coisa que a gente também precisa tentar entender. Eles não sabem como era a nossa época. E aí a gente precisa trabalhar isso aí, bloquear eles de todas as formas para eles não consumirem um conteúdo ruim. Perfeito. Então, YouTube, tem o YouTube Kids, tem o controle dos pais que determina tempo, o celular trava. Então eu só libero para minha filha se ela vir pedir a senha. Aí eu digito a minha senha e aí sim o celular volta a liberar. Então tem horário para dormir, tem tempo para usar o aplicativo. Então, se deu 1 hora, acabou. Se deu 10 horas, 9 horas, 8 horas, acabou também. Então a gente consegue buscar isso aí. Então, lembre-se o seguinte, tudo que pode ter algo nocivo para os filhos, provavelmente tem um aplicativo que você consegue travar. Então vai na internet, como bloqueio para o meu filho não assistir mais TikTok. Então vai aparecer alguma coisa. Perfeito. Certo? Então a gente tem que pensar nisso aí, a gente tem que ver o que é bom, o que não é, e a gente tem recursos tecnológicos para bloquear a tecnologia ruim, e a gente tem que buscar fazer isso aí. Doutor Cleito, deixar esse filtro por conta das crianças, eu acho que aí é o grande erro, né? O Cláudio está tocando num ponto extremamente relevante, que bom também que o Franco trouxe isso, que é o que a gente chama de ferramentas de controle parental, que são fundamentais, porque o que a gente percebe, Cláudio, é que às vezes os pais e as mães não estão querendo exercer a paternidade e a maternidade. Porque é confortável realmente, e eu sou pai do João, que tem 5 meses, é confortável. A criança está chorando, esgoelando, e você dá um celular, você colocar na TV e botar uma galinha pintadinha, um muntubita, ou quando está mais velho, um joguinho, etc. Só que se a gente não perceber as consequências disso e entender que todo o grande papel que a gente exerce na vida, seja profissional ou pessoal,
demanda da gente esforço, demanda paciência, demanda responsabilidade, a gente vai sofrer as consequências disso. E aí quais são as consequências? Para além dessas que a gente estava falando aqui, inclusive de questões de hipersexualização, depressão, etc., eu vou trazer um último ponto aqui, que é em relação... Quantos pais e mães hoje se queixam que o filho tem hiperatividade? Meu filho não se concentra, meu filho não para quieto, e etc. Vários estudos têm demonstrado isso também, Cláudio. A geração dos nossos pais, as pessoas de 60, 70 anos, diversos estudos comprovam que elas eram capazes de se concentrar numa tarefa tranquilamente entre 60 e 70 minutos ininterruptamente. A nossa geração que migrou do analógico para o digital é capaz de ficar entre 15 a 25 minutos. Até por isso que existe o método Pomodoro, que as pessoas ficam 25 minutos. Fazer essa alternância de assuntos. As crianças que nasceram já no mundo digital e que estão hoje por volta de 10, 12 anos de idade, não conseguem se concentrar numa atividade por mais de 45 segundos. É absurdo. Sabe por quê? Porque elas estão sendo treinadas a consumir conteúdo extremamente rápido. Então vai passando o feed, principalmente TikTok, stories de Instagram, etc. Então assim, o conteúdo é de 15 segundos, 15 outro. Aí eu fico entediado muito rápido. Quando eu vou para a vida real, eu fico entediado de ler alguma coisa que realmente é interessante, eu fico entediado de ver alguma coisa, porque tudo é sempre a troca de estímulo constante, que é o que o algoritmo aprende a fazer. Ô Frank, na nossa época de criança, eu sou um pouco mais velho que vocês, naturalmente, mas nem tanto, né? Essa carga de dopamina que a gente recebe, que é o hormônio do prazer, da alegria de estar fazendo uma coisa prazerosa, a gente tinha pequenas pílulas, né? Que você falou, a gente assistia um desenho, esperava o outro dia para assistir uma outra parte daquele desenho. Hoje a criança quer pular de um para o outro. Não, e às vezes tinha que esperar o pai liberar a TV para a gente assistir alguma coisa. Hoje a criança, o tempo todo, ela tem o que ela quer, ela assiste o que ela quer, ela tem o entretenimento dela, né? O tempo todo ela tem. Porque se ela não tem a televisão dela, ela tem o celular dela. Então, assim, a gente vive uma época em que as crianças precisam ter limites, né? E com o celular é muito fácil você não se preocupar com esses limites dela, né? Doutor Cleito, e aí entra o papel do pai e da mãe. Não tem mais ninguém para fazer isso. Exato. E aí, claro, a gente percebe muito, às vezes essas questões acabam tendo até repercussão jurídica, que é as pessoas quererem transferir essa responsabilidade. Transferir para a escola, para o professor, que com toda certeza as escolas, até agora por conta de uma lei que passou a surgir agora em janeiro, dizendo que as escolas e os educadores têm a obrigação de fazer a educação digital dos alunos. Mas não dá para deixar só por conta de terceiros essa educação. Se isso realmente não começa em casa, a gente vai criar... É papel do pai e da mãe, né? Perfeito. A gente está terminando, assim, antes de terminar o programa, quero agradecer já os dois aqui. Na próxima semana estreia o Sim Podcast. O Dr. Cleilton, que voltou aqui depois de um tempo, é um dos que irão comandar, né, essa conversa, né, no Sim Podcast, assuntos dos mais diversos e relevantes a partir da próxima semana, né? Vou pedir a nossa produção para colocar a chamada e tem vários outros colegas que estarão aqui nesse espaço, né, no Sim Podcast pela sua TV Sim. Sim Podcast, um novo espaço para discussão de assuntos relevantes da nossa sociedade. A cada dia, um novo tema, na apresentação de especialistas como a escritora Jane Ferreguete, empresário Marcelo Jafé, padre Maurício Fornaciari, agrônomo Geraldo Ferreguete, jornalistas Oséias Farias e Cláudio Alves, médico Dário Santucci, advogado Thiago Pandini e advogado Cleilton Mendes, mostrando as vantagens e cuidados com a inteligência artificial e o chat GPT. Sim Podcast, nas plataformas digitais e sempre às 10h15 da noite aqui na TV Sim. O assunto não vai terminar, não vai se esgotar aqui, né? Você viu aí, né? É um assunto que dá papo infinito. Dá um papo GPT infinito. Vai ter sempre uma página nova aí pra gente trazer. Doutor Cleito, obrigado pela presença, viu? Satisfação minha, Cláudio. É um prazer fazer esse papo aqui. Foi um prazer hoje estar junto com o Franco aqui. Amigo, gente boníssima, entende muito também do assunto. E fazer esse alerta aí para
todo mundo, principalmente para mães e pais. Vamos ficar atento, hein, pessoal. Franco, obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. É sempre bom estar aqui, batendo papo, esse papo super legal. Doutor Cleilton também. Rendeu demais. Foi Muito. pouco tempo para a quantidade de conteúdo que a gente Pois tinha pra é, conversar. o tempo é muito curto, né, gente? Mas nós vamos ter oportunidade de trazer esse tema aqui ao nosso bate-papo. Bom, tem reprise desse programa neste sábado pela manhã e domingo à tarde, né? A partir das 15 horas, reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Siga sempre conosco também nas redes sociais. TV Sim, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.